Milionário recebe ajuda de mendiga para consertar carro e fica chocado ao ver anel que ela tem. Lucas respirou fundo, apertando o volante do seu clássico carro esportivo, um Jaguar antigo que brilhava sob o sol de São Paulo. E adorava essa joia sob rodas, símbolo do seu sucesso bilionário e das incontáveis horas de trabalho. Mas naquele instante, o som do motor morreu de repente, um estalo seco, e a preocupação logo se instalou. Lagartou o carro pela rua silenciosa de Higienópolis, o bairro dos prédios elegantes, árvores frondosas e calçadas impecáveis. Tudo, até o silêncio do motor ser quebrado pela frustração de estar parado, sozinho, sem ninguém por perto. Lucas buzinava, impaciente, enquanto olhava para o painel que teimava em não acender. Tinha coisas para resolver, negócios para fechar, alguém importante esperando. E ali estava ele, numa rua que parecia esquecida, cercado pelo tédio e pelo brilho vazio de uma vida que naquele momento parecia menor que aquele carro. "Posso ajudar?" perguntou ela, a voz rouca, segura. Lucas fechou a janela, desconfiado. Uma mendiga? Em Higienópolis? É, com certeza uma cena para tabloide. Mas a monotonia o atacava de forma brutal. Dedicar-se à seca rotina era quase sufocante demais. Por que não? Se aquele encontro remetia um pouquinho de vida para esse dia morto, então deixaria acontecer. Ele desceu do carro, esticou o braço e acenou. Helena se ajoelhou ao lado do carro, frio tomando conta do ar naquela manhã amena. As mãos dela tremiam, sim, mas não pela dúvida. Pareciam dançar pelos detalhes do motor, examinando com uma surpreendente familiaridade que desligava o pensamento de Lucas. Ela murmurava palavras técnicas, dezenas delas, que ele sequer lembrava ter ouvido. O cabelo caía no rosto, o suor brilhava na testa suja e ali, naquele contraste brutal entre luxo e abandono, algo se mexia. De repente, Helena esticou a mão para retirar algo do pulso. Um anel antigo, pesado, com marcas de uma joia que nem parecia daquele mundo. Lucas congelou. Aquela peça ele conhecia. Era o anel da família, uma herança perdida e desaparecida há anos, um segredo guardado por gerações. O coração dele apertou, com um nó que desceu até o estômago. Cara a cara com a mendiga, o tempo parou. O que aquela mulher sabia? De onde ela tirou aquilo? E o mais assustador, de que jeito aquilo mexia com algo dentro dele que ele nunca quis encarar. Os transeuntes começaram a olhar, um misto de surpresa e julgamento nos olhos de quem passava. Murmúrios surgiam. Não acredito. Será que é verdade? O que aquele anel está fazendo ali? Lucas sentiu o peso do olhar coletivo, a pressão do silêncio incômodo misturado com o pulsar excessivo do seu próprio coração. O luxo e a confortabilidade ao seu redor derretiam, enquanto uma faísca de mistério tomava conta do espaço entre eles. Impulsivo, tal qual naquela manhã em que tudo desabou, Lucas decidiu acreditar, confiar naquela aparente loucura, naquele enigma humano que parecia nascer daquela mulher. O carro voltou a roncar baixo, mas ninguém mais se importava com isso naquele instante. A mente de Lucas girava em perguntas cortantes, e as respostas tinham a forma, a voz e o olhar de Helena. Quem era essa mulher? Por que o anel da família estava em sua mão? E, principalmente, o que isso mudaria naquela vida feita de ouro, até a próxima tempestade? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Helena e Lucas estavam parados em um espaço suspenso no tempo, um universo onde riqueza e miséria se entrelaçavam. O olhar dela, fixo no anel, parecia ferver com segredos que ele estava ansioso para desvendar. Mas antes que pudesse formular uma pergunta, o clima foi um estrondo ressoou. Um carro preto reluzente parou abruptamente ao lado deles. As portas se abriram com um golpe e de dentro saltaram 2 homens em ternos escuros, rostos sérios e jaquetas de couro que pareciam ter saído de um filme. Um deles, alto e imponente, aproximou-se com um olhar de fúria. "O que você está fazendo com isso, Helena?" rosnou, apontando para o anel. A confusão instalou-se no pequeno grupo. Lucas estremeceu, sem entender. A expressão de Helena se transformou. Um misto de medo e determinação atravessou seu rosto. Eu só... tentou explicar, mas as palavras escorregaram. O homem interno avançou, pegando o braço de Helena com força. "Não pense que pode se livrar disso e nem de nós." Lucas sentiu o impulso de intervir, mas a cena o paralisou. O choque da situação perfurou sua confiança. Diante da intimidação, Helena ergueu a cabeça, embora o corpo tremesse. "Você não pode me intimidar, Marcos. Este anel pertence à minha família", disparou, sua voz misturando raiva e dor. As palavras disparadas como flechas atingiram Lucas como uma enxurrada. A revelação lhe bateu como um soco no estômago. "Pertence à sua família? O que isso significa?" Os murmúrios se intensificaram ao redor. As pessoas que passavam agora paravam, o olhar fixo naquela cena absurda. O clima de tensão era palpável. Ele podia ouvir o som de batimentos acelerados, mas não eram só os seus. A multidão palpava o que se desenrolava. Marcos, percebendo o impacto de suas palavras, sorriu de forma fria. "Você vai explicar tudo, Helena, ou as consequências vão ser graves." E com um olhar veloz, ele acenou para o segundo homem ao lado dele. A tensão estava agurando como uma tempestade prestes a quebrar. "Sabe muito bem o que aconteceu com o nosso dinheiro. E você ainda acha que pode se safar?" Lucas não acreditava no que estava ouvindo. Aquela mulher diante dele, que parecia tão frágil, estava envolvida em algo muito maior do que ele imaginara. A mente dele girava. Mistéricas conexões e vícios de passado explodiam como fogos de artifício em sua cabeça. Ele finalmente teve coragem de perguntar: "O que você está escondendo, Helena?" Foi uma pergunta furiosa, mas cheia de confusão. O coração dela estava na linha de fogo e a vulnerabilidade dançava entre eles. Com os olhos brilhando de um misto de alívio e desespero, ela disse: "Eu sou a herdeira de uma dívida antiga. O anel é a chave para a salvação, mas também para a ruína." Os homens ficaram rígidos, a expressão deles mudando rapidamente. "Vamos, Helena", disse Marcos, agora menos ameaçador, mas ainda firme. "Você não pode escapar do que você fez." A situação se tornava cada vez mais urgida, e Lucas, no centro daquela tempestade emocional, ficou paralisado, sem saber em quem confiar. O carro esportivo, a vida de bilionário, tudo começou a parecer insignificante diante da crueza daquela revelação. A multidão olhava, sem saber se a tensão estava prestes a explodir
ou se tudo se dissolveria em um momento. Com uma reviravolta que desafiava qualquer lógica, o que era apenas um encontro casual agora se transformava em um labirinto de traições e verdades ocultas. E enquanto as sombras e os segredos começavam a se desvelar, Lucas se perguntava se sairia impune daquela situação. O que mais ele ainda não sabia? E o que aconteceria a seguir? A única certeza que tinha era que nada seria como antes. A situação entre Lucas e Helena pairava no ar como uma tempestade prestes a desabar. Os olhares da multidão fixados, a tensão borbulhando. Cada segundo parecia se arrastar. E então, naqueles instantes de silêncio, algo surpreendente aconteceu. Um grito ecoou no ar. Helena! A voz era familiar, um rasgo de desespero. Uma jovem, de cabelos lisos e rosto pálido, surgiu entre a multidão. Era Clara, a irmã de Helena, cuja existência ela pensava estar enterrada sob a vida nas ruas e sonhos destruídos. Mas Clara estava ali, com os olhos arregalados, como se tivesse saído de um pesadelo. Clara? O coração de Helena acelerou. Não era possível. A relação delas sempre foi conturbada. Havia mágoas, disputas e o largo abismo que a pobreza havia criado entre elas. O que você está fazendo aqui? Clara ignorou a pergunta, correndo até as duas. Você não pode ficar com esse anel, Helena. Você não sabe o que isso significa. Sua voz tremia de susto. Ela parou na frente de Marcos, pronta para confrontá-lo. Se você tocar nela, eu juro que... Calha a boca! Marcos cortou, agora infuso, enquanto a multidão murmurejava ainda mais. Os dois homens trocavam olhares intensos, perdendo o controle da situação. Lucas ficou ali, sem saber o que fazer. Ele sentia o mundo ao seu redor desmoronando, enquanto cada nova revelação se desenrolava. Clara, o que você quer dizer? Helena segurou a mão da irmã. Um elo quebrado, um fio de esperança no meio do caos. Mas Clara não recuava. O anel é muito mais do que você imagina. Ele pertence ao nosso pai. Ele fez um pacto com eles. Clara apontou para os homens internos, a raiva fervendo em sua voz. Eles não estão aqui por acaso. Eles vieram cobrar. Lucas sentiu um frio na barriga. O ar estava pesado e a verdade agora ressoava como um estrondo. Um pacto? Com quem? A confusão se espraiava, cada vez mais visível nas faces da multidão. A revelação parecia deixar todos atordoados. Marcos soltou um riso sarcástico. Olha só, então é verdade. O que você esperava, Clara? Que essa vida miserável fosse só uma aventura? O anel é a chave da dívida que sua família contraiu conosco. Os olhos de Helena saltaram de incredulidade. O que vocês querem? O que está acontecendo? Ela parecia desmoronar, a bravura escorregando como areia entre os dedos. Queremos o pagamento, Helena. O que é nosso por direito. Marcos avançou um passo, pressionando a sensação de terror no ar. Caminhos já traçados, dívidas a pagar. O medo era palpável. Então, em um momento de desespero e coragem, Lucas tomou uma decisão. E se eu pagar essa dívida? Sua voz ecoou, quebrando o pânico que dominava o lugar. Ele sabia que estava se arriscando, mas a expressão no rosto de Helena o impediu de recuar. Você? Um bilionário ajudando uma mendiga? Clara riu escandalizada, mas Lucas se manteve firme. Daquela mulher, Marcos se virou para Lucas, os olhos brilhando com frieza. Você está entrando num jogo que não conhece. O tempo parecia estagnar, a tensão pairando. Os murmúrios da multidão murmuravam dúvidas e curiosidades. A incredulidade flutuava. Lucas tinha certeza de que, se seguisse esse caminho, nada seria como antes. O que estava prestes a fazer mudaria tudo. E a última pergunta na mente de todos era: quem realmente merecia o que estava por vir?
A situação entre Lucas e Helena pairava no ar como uma tempestade prestes a desabar. Os olhares da multidão fixados, a tensão borbulhando. Cada segundo parecia se arrastar. E então, naqueles instantes de silêncio, algo surpreendente aconteceu. Um grito ecoou no ar. Helena! A voz era familiar, um rasgo de desespero. Uma jovem de cabelos lisos e rosto pálido surgiu entre a multidão. Era Clara, a irmã de Helena, cuja existência ela pensava estar emperrada sob a vida nas ruas e sonhos destruídos. Mas Clara estava ali, com os olhos arregalados, como se tivesse saído de um pesadelo. Clara! O coração de Helena acelerou. Não era possível. A relação delas sempre foi conturbada. Havia mágoas, disputas e o largo abismo que a pobreza havia criado entre elas. O que você está fazendo aqui? Clara ignorou a pergunta, correndo até as duas. Você não pode ficar com esse anel, Helena. Você não sabe o que isso significa. Sua voz tremia de susto. Ela parou na frente de Marcos, pronta para confrontá-lo. Se você tocar nela, eu juro que... Cala a boca! Marcos cortou, agora confuso, enquanto a multidão murmurejava ainda mais. Os dois homens trocavam olhares intensos, perdendo o controle da situação. Lucas ficou ali, sem saber o que fazer. Ele sentia o mundo ao seu redor desmoronando, enquanto cada nova revelação se desenrolava. O que você quer dizer? Helena segurou a mão da irmã. Um elo quebrado, um fio de esperança no meio do caos. Mas Clara não recuava. O anel é muito mais do que você imagina. Ele pertence ao nosso pai. Ele fez um pacto com eles. Clara apontou para os homens internos, a raiva fervendo em sua voz. Eles não estão aqui por acaso. Eles vieram cobrar. Lucas sentiu um frio na barriga. O ar estava pesado, e a verdade agora ressoava como um estrondo. Um pacto? Com quem? A confusão se espraiava, cada vez mais visível nas faces da multidão. A revelação parecia deixar todos atordoados. Marcos soltou um riso sarcástico. Olha só, então é verdade. O que você esperava, Clara? Que essa vida miserável fosse só uma aventura? O anel é a chave da dívida que sua família contraiu conosco. Os olhos de Helena saltaram de incredulidade. O que vocês querem? O que está acontecendo? Ela parecia desmoronar, a bravura escorregando como areia entre os dedos. Queremos o pagamento, Helena. O que é nosso por direito? Marcos avançou um passo, pressionando a sensação de terror no ar. Caminhos já traçados, dívidas a pagar. O medo era palpável. Então, em um momento de desespero e coragem, Lucas tomou uma decisão. E se eu pagar essa dívida? Sua voz ecoou, quebrando o pânico que dominava o lugar. Ele sabia que estava se arriscando, mas a expressão no rosto de Helena o impediu de recuar. Você? Um bilionário ajudando uma mendiga? Clara riu escandalizada. Mas Lucas se manteve firme. Aquela mulher tinha algo dentro dela que o atraía, algo que ele queria descobrir. E o peso do anel na mão de Helena parecia carregar mais segredos do que ele conseguia imaginar. É isso que você quer, não? Marcos se virou para Lucas, os olhos brilhando com frieza. Você está entrando num jogo que não conhece. No instante em que as palavras deixaram os lábios de Lucas, o céu escureceu abruptamente. Um trovão ecoou e uma chuva torrencial caiu. Gotas pesadas se alimentavam do pânico. O vento uivava e, em meio ao caos, algo ainda mais chocante ocorreu. Um carro esportivo semelhante ao de Lucas, da mesma marca e cor, parou em alta velocidade e uma figura resolveu sair. Era o pai de Lucas. A expressão dele era impassível, mas o olhar carregava um mundo de segredos. Ele caminhou até o centro da confusão
ignorando a multidão que se afastava como se um magnata tivesse entrado em cena. Lucas, ele disse, com uma voz que rasgava o ar. Você não sabe o que está fazendo. Esta é uma armadilha. Helena olhou, completamente atordoada. Seu pai? Como você? Ele deve te proteger. O que você não sabe, Lucas, é que eu fiz um acordo não só com eles, mas também com seu avô. Esse anel não é só um símbolo de dívida. É uma maldição. E a única forma de se livrar dela. Os homens internos pulsaram com raiva e medo, mas antes que pudesse responder, o pai de Lucas se adiantou. Você precisa decidir, Lucas. Essa escolha mudará tudo. O chão parecia tremer sob os pés de Lucas, e a verdade sobre seu passado, cuidadosamente guardada, começou a se entrelaçar com o destino incerto de Helena. O que mais ele não sabia? Quem realmente era Helena? E qual o papel de seu pai naquela história? Uma tempestade de perguntas o assaltou, enquanto os olhares da multidão aguardavam, expectantes. O que estava prestes a acontecer mudaria não só a vida de Lucas, mas todos ao seu redor. E o peso da escolha começava a se manifestar em seu peito, um nó difícil de desfazer. No instante em que as palavras deixaram os lábios de Lucas, o céu escureceu abruptamente e uma tempestade de emoções tomou conta do lugar. A chuva torrencial desabou sobre eles, misturando-se à tensão crescente. A figura do pai de Lucas pairava como uma sombra ameaçadora. Mas antes que qualquer coisa pudesse avançar, um barulho ensurdecedor interrompeu o momento. Um tiro. O som agudo cortou o ar, chocando a multidão em silêncio. A expressão no rosto do pai de Lucas se transformou instantaneamente, seus olhos refletindo um terror que poucos haviam visto. Ele girou, buscando a origem do disparo, apenas para ver Marcos, que agora estendia sua arma, ainda fumegante. Você não devia ter feito isso! Marcos gritou, os olhos recheados de fúria. Não tinha que se meter, bilionário! O mundo de Lucas começou a girar. O anel na mão de Helena brilhou ainda mais intensamente sob a luz reflexiva, como se estivesse chamando a atenção de todos. E ali, sem saber exatamente como reagir, Lucas sentiu sua vida inteira sendo torcida como um pano molhado. Não! Espera! Ele gritou, em um impulso desesperador. Mas foi tarde. O eco do disparo reverberou, fazendo a multidão recuar. Helena se virou para Clara, seu olhar de pânico recriando um nó de emoções na garganta. Clara, se afasta dele! Mas a irmã, paralisada pela cena, não moveu um músculo. Então, como um filme em câmera lenta, Lucas viu algo se agitar entre a multidão. Uma figura alta, familiar, deslizou entre as pessoas. Era uma mulher. Uma presença tão imponente que todos se afastaram como se um furacão estivesse em seu caminho. O coração de Lucas saltou. Era a mãe dele, o rosto dela uma máscara de desespero e determinação. Parado! Ela gritou, a voz poderosa cortando a confusão. Marcos, você não tem ideia do que está fazendo. A súbita ordem fez todos ficarem em silêncio. Mesmo Clara virou a cabeça, alheia ao perigo que a cercava. Marcos hesitou, a arma ainda erguida. Sabe o que está em jogo, Maria? Essa família nunca teve paz por sua causa. O olhar dela se endureceu. Não se compare a mim. Você não tem controle sobre essa situação. O que quer realmente? Matar um inocente? Ou você só se esqueceu que está lidando com o passado que você mesmo criou? A tensão enraizada entre eles reverberou.
revelando um conflito que nada tinha a ver com o anel, nem com Helena e Clara. Enquanto isso, as palavras pairavam no ar como uma tempestade prestes a estourar. A multidão soluçava em murmúrios de descrença. Lucas estava paralisado. As revelações se empilhavam como cartas de baralho prestes a desmoronar. E a verdade pesava sobre ele como um próprio peso. Eu sei sobre o que você fez, Maria continuou, agora com uma emoção que parecia transbordar. E você não está mais em controle. Com um movimento decidido, ela avançou, tirando algo do bolso. Todos os olhares se concentraram na pequena pistola que ela segurava. Uma resposta às ameaças escondidas nas sombras. Ela não hesitou ao apontar para Marcos, seu olhar determinado. Deixe minha família em paz. O choque foi como um murro no estômago de Lucas. Ele nunca soubera que sua mãe estivesse envolvida em algo tão profundo, tão obscuro. As revelações sobre os negócios da família, os segredos escondidos sob o manto da riqueza. Tudo começava a saltar à vista. Mãe, o que está acontecendo? Ele perguntou, a voz falhando. Ela não desviou o olhar. Precisamos desvendar a verdade, meu filho. O ar estava carregado com a tensão de um destino selado. E enquanto a chuva caía, a vida de Lucas tomava um rumo inesperado, revelando verdades que deveriam ter permanecido ocultas. E no meio daquela confusão, um brilhar de luz irrompeu do anel nas mãos de Helena. E feixe refletia o caos, revelando algo mais profundo e assustador. No coração daquele caos, Lucas percebeu que a vida que conhecia não era mais a mesma. A única certeza era que tudo estava prestes a mudar. E ele, mais do que ninguém, precisava enfrentar as consequências. O que realmente estava por trás do anel? E quem estava realmente no controle daquela tempestade? O clima estava tenso, mas naquele instante algo estava prestes a mudar. O olhar penetrante de Maria fixou em Marcos, enquanto a multidão, em um quase silêncio de respiração suspensa, observava a cena. O disparo reverberava em cada coração. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, uma explosão de luz explodiu ao redor deles. O anel na mão de Helena começou a brilhar intensamente, uma luz ofuscante que parecia dançar, iluminando o rosto de cada pessoa ali presente. O brilho era surreal, como se algo mágico estivesse prestes a descortinar o que eles nunca imaginaram. E em meio ao pânico e à confusão, um som inconfundível ressoou. Um segundo tiro, mas não era um tiro de arma. Era uma explosão. O chão se partiu, abrindo uma fenda que revelou uma caverna oculta abaixo, emanando uma luz azulada. Era como se o mundo estivesse desabando ao redor deles. O que está acontecendo? Lucas gritou, sentindo o horror tomar conta de seu corpo. Ele puxou Helena, tentando protegê-la, mas a luz do anel agora exibia pulsos intensos, como se respondesse ao caos. O pai de Lucas olhou para a caverna, seu rosto agora pálido. Não pode ser, ele sussurrou, sua voz carregada de incredulidade. Eu pensei que estivesse perdido. Perdido? O que é isso? Lucas perguntou, agora olhando para a fissura, cada detalhe do evento parecendo fluir em câmera lenta. Algo estava se agitando lá dentro, uma força viva que parecia chamá-los. Todos estavam paralisados, como se um feitiço os prendesse, fixando os olhos na cratera que se formava diante deles. Helena olhou para o anel, seu rosto pálido de choque. Meu Deus, o que é isso? Ela murmurou, a insegurança clara em sua voz. A luz azulada começou a se intensificar, formada por pequenas faíscas que dançavam, quase como se tentassem escapar da caverna.
Era uma cena digna de um filme de ação. Fuja! Clara gritou, quebrando o encanto temporário. Ela puxou a irmã, mas o peso do anel parecia deter Helena no lugar. Um grito ecoou pela fissura, profundo e sepulcral, fazendo todos se encolherem. Era uma voz familiar. Era a voz de uma mulher que Lucas nunca pensou ouvir novamente. Mãe! Lucas exclamou, o rosto se contorcendo em choque. É você? E então, do fundo da caverna, uma figura surgiu, envolta em sombras e luzes pulsantes. Era uma mulher imensamente familiar. O semblante dela era idêntico ao de Lucas, mas havia algo diferente. Um brilho quase sobrenatural emanava dela. Os olhos eram vazios, como se não estivessem lá, mas também emanavam uma sabedoria antiga e uma tristeza profunda. Lucas, estou tão feliz que você está aqui, a mulher disse, sua voz ecoando como o som de um vento distante. Há tanto tempo eu estava perdida. Suas palavras ressoaram distantes, como se houvesse um peso ancestral por trás delas. Quem é você? O que está acontecendo? Marcos gritou, agora tentando entender a situação. Ele olhou com desprezo para a figura iluminada. Isso é uma farsa! A mulher se virou, encarando todos os presentes com um olhar que poderia derreter o gelo mais frio. Não sou uma farsa. Eu sou o que você nunca esperou que voltasse. O anel é a chave. E a dívida que vocês carregam vai além do que imaginam. As palavras dela afundaram como pedras em um lago tranquilo. Todos os olhares estavam fixos na mulher, que já havia sido considerada perdida. Lucas começou a questionar tudo. Quem era essa mulher? O que ela queria? Os laços de família, os segredos, tudo estava começando a confluir em um único pesadelo que ninguém poderia compreender. Helena, em estado de choque na frente dele, olhou para Lucas com a expressão mais vulnerável que já viu. Aquela fraqueza, ela parecia entender algo que ele ainda não havia percebido. Lucas, o que está acontecendo? O que ela quer dizer com a dívida? E antes que ele pudesse responder, a caverna começou a tremer, ainda mais. A deusa daquela tempestade interna estava pronta para liberar mais do que poderiam suportar. O choque nos olhos de todos era um sinal claro de que tudo estava prestes a mudar. E no coração daquela confusão, um sentimento novo começou a emergir. Um desejo de ver a verdade revelada, não importando o preço que teriam que pagar. O clima estava tenso, mas naquele instante algo estava prestes a mudar. O olhar penetrante de Maria fixou em Marcos enquanto a multidão, em um quase silêncio de respiração suspensa, observava a C. O anel na mão de Helena começou a brilhar intensamente, uma luz ofuscante que parecia dançar, iluminando o rosto de cada pessoa ali presente. O brilho era surreal, como se algo mágico estivesse prestes a descortinar o que eles nunca imaginaram. E em meio ao pânico e à confusão, um som inconfundível ressoou. Um segundo tiro. Mas não era um tiro de arma. Era uma explosão. A terra sob seus pés tremeu e a multidão se lançou para trás, gritando em pânico. O chão se partiu, abrindo uma fenda que revelou uma caverna oculta abaixo, emanando uma luz azulada. Era como se o mundo estivesse desabando ao redor deles. O que está acontecendo? Lucas gritou, sentindo o horror tomar conta de seu corpo. Ele puxou Helena, tentando protegê-la. Mas a luz do anel agora exibia pulsos intensos, como se respondesse ao caos. O pai de Lucas olhou para a caverna, seu rosto agora pálido. Não pode ser. Ele sussurrou, sua voz carregada de incredulidade.
Eu pensei que estivesse perdido. Perdido? O que é isso? Lucas perguntou, agora olhando para a fissura, cada detalhe do evento parecendo fluir em câmera lenta. Algo estava se agitando lá dentro, uma força viva que parecia chamá-los. Todos estavam paralisados, como se um feitiço os prendesse, fixando os olhos na cratera que se formava diante deles. Helena olhou para o anel, seu rosto pálido de choque. Meu Deus! O que é isso? Ela murmurou, a insegurança clara em sua voz. A luz azulada começou a se intensificar, formada por pequenas faíscas que dançavam, quase como se tentassem escapar da caverna. Era uma cena digna de um filme de ação. Fuja! Clara gritou, quebrando o encanto temporário. Ela puxou a irmã, mas o peso do anel parecia deter Helena no lugar. Um grito ecoou pela fissura, profundo e sepulcral, fazendo todos se encolherem. Era uma voz familiar. Era a voz de uma mulher. Uma mulher que Lucas nunca pensou ouvir novamente. Mãe! Lucas exclamou, o rosto se contorcendo em choque. É você? E então, do fundo da caverna, uma figura surgiu, envolta em sombras e luzes pulsantes. Era uma mulher imensamente familiar. O semblante dela era idêntico ao de Lucas, mas havia algo diferente. Um brilho quase sobrenatural emanava dela. Os olhos dela eram vazios, como se não estivessem lá, mas também emanavam uma sabedoria antiga e uma tristeza profunda. Lucas, estou tão feliz que você está aqui, a mulher disse, sua voz ecoando como o som de um vento distante. Há tanto tempo eu estava perdida. Suas palavras ressoaram, distantes, como se houvesse um peso ancestral por trás delas. Quem é você? O que está acontecendo? Marcos gritou, agora tentando entender a situação. Ele olhou com desprezo para a figura iluminada. Isso é uma farsa. A mulher se virou, encarando todos os presentes com um olhar que poderia derreter o gelo mais frio. Não sou uma farsa. Eu sou o que você nunca esperou que voltasse. O anel é a chave, e a dívida que vocês carregam vai além do que imaginam. As palavras dela afundaram como pedras em um lago tranquilo. Todos os olhares estavam fixos na mulher, que já havia sido considerada perdida. Lucas começou a questionar tudo. Quem era essa mulher? O que ela queria? Os laços de família, os segredos, tudo estava começando a confluir em um único pesadelo que ninguém poderia compreender. Helena, em estado de choque, na frente dele, olhou para Lucas com a expressão mais vulnerável que já viu. Aquela fraqueza. Ela parecia entender algo que ele ainda não havia percebido. Lucas, e que está acontecendo? O que ela quer dizer com a dívida? E antes que ele pudesse responder, a caverna começou a tremer ainda mais. De repente, uma sombra ameaçadora emergiu da fenda, crescendo e tomando forma. Era uma criatura, presa entre as rochas, com olhos que brilhavam em um tom espectral. Assim que a luz do anel encontrou a figura, a criatura fez um movimento abrupto. Você nunca deveria ter voltado, ela gritou, com uma voz gutural que ressoou como trovão. E então tudo explodiu em caos. A criatura avançou, atacando em direção a Helena. Lucas gritou, mas antes que pudesse se mover, a mulher que se dizia sua mãe atirou o braço à frente. Não, ela gritou, seus olhos se arregalando. Não é ela. Você não pode. E então a criatura parou. Os olhos dela se voltaram para a mulher que Lucas reconheceu, como se houvesse um reconhecimento profundo. Você é a razão pela qual estou aqui. A criatura sussurrou,
suas palavras revelando uma conexão que fez o coração de Lucas disparar. Você não entende. Preciso da verdade. Lucas implorou, a confusão tomando conta. A tensão estava no limite. E a verdade que se aproximava era mais aterrorizante do que qualquer coisa que pudesse imaginar. O que mais ele não sabia sobre sua família? A emoção estava a mil. O nó na garganta deixava tudo sufocante. E no momento que a criatura e sua mãe se encararam, Lucas percebeu que tudo que acreditava conhecer estava prestes a desabar. A figura conhecida, os laços familiares, a ameaça ancestral. Tudo começava a fazer sentido de formas que ele nunca havia considerado. Quem somos, afinal? Foi a pergunta que ecoou. E a resposta poderia mudar tudo, mas a tempestade estava apenas começando. E, em meio ao caótico redemoinho de sentimentos, Lucas sentiu que a revelação que se aproximava poderia separar ainda mais pessoas que já estavam fragilizadas. O que realmente estava escondido sob a superfície? E quem seria o próximo a se tornar vítima nesse jogo de sombras? A criatura e a mulher olharam uma para outra, como se uma conexão ancestral as mantivesse ali, congeladas no tempo. O ar estava denso e Lucas mal conseguia respirar. O medo e a incerteza se arrastavam como sombras, mas quando ele ia perguntar, a revelação mais chocante que ele jamais poderia imaginar, uma figura conhecida emergiu das profundezas da multidão. Era Lara, a namorada de Lucas. Com os olhos arregalados de pânico e determinação, ela cortou o espaço entre eles, dirigindo-se direta à criatura. Você não pode fazer isso! Sua voz era uma mistura de raiva e amor, provocando um choque na multidão. Lara, não! Lucas gritou, enviando uma onda de desespero. O que ele estava fazendo ali? Mas ela não parecia ouvir. Em vez disso, lançou um olhar direto à mulher que se dizia sua mãe. Eu sei o que você é e não vai machucar ninguém. Desista, Lara! Marcos gritou, com um tom de desprezo misturado à raiva. Você não sabe com quem está lidando. A criatura se agitou e, em um movimento brusco, encarou Lara. O silêncio chilou. O que iria acontecer? A tensão era palpável, como se a atmosfera estivesse prestes a explodir. E então, em um ato de desespero, Lara puxou algo do bolso. Um pequeno objeto reluzente. Lucas conseguiu ver que era um cristal, o mesmo tipo que sua mãe sempre usou. Sua mente disparou. O que você está fazendo, Lara? As palavras mal conseguiram sair, enquanto o mundo à sua volta começava a tremer. Este cristal eu encontrei, Lara declarou, os olhos permeados de uma mistura de desafiante e doído. Ele é a chave, o mesmo poder que trouxe sua mãe de volta. Marcos zombou. Você realmente acha que pode nos enfrentar com isso, garota? O jogo não é culpa sua. Mas antes que alguém pudesse reagir, uma luz estrondosa irrompeu do cristal, engolfando tudo em um brilho ofuscante. A criatura gritou, uma manifestação de horror que ecoou no fundo de cada coração presente. A luz vinda do cristal e do anel de Helena se cruzou no ar, criando um efeito hipnótico que fez todos hesitarem. Lara, não! Lucas implorou, mas era tarde. A luz agora era avassaladora, como se ela quisesse sugá-los para dentro de uma dimensão além da compreensão. E em um instante, todos perderam a consciência. Quando Lucas acordou, estava em um lugar escuro e vazio. Uma sensação de desorientação tomou conta dele. Uma névoa espessa o cercava, e as silhuetas de Helena, Lara,
Marcos e até mesmo a mãe de Lucas começaram a se formar diante dele. Mas havia algo errado. Por que estamos aqui? Lucas perguntou, a voz trêmula. Mas ninguém respondeu. Terras desconhecidas. Em instante, a voz de sua mãe ressoou. Você precisa saber a verdade, Lucas. O que realmente somos? O que essa dívida significa? Não é só sobre o anel. É sobre o que ele representa. A criatura, agora visivelmente enfraquecida, observou enquanto um brilho de corrupção a envolvia. A história não acaba aqui. Antes de desaparecer em um grito agonizante, e então todos podem sentir. Um nó se formou em seus estômagos. A verdade seria revelada, mas o preço a pagar teria consequências devastadoras. O olhar de Lara se fixou em Lucas. Uma conexão intensa que levava mais além do que poderiam entender. E assim, a incerteza do que aconteceria a seguir pairava no ar como um perfume doce demais, prestes a se tornar um veneno. Lucas, você precisa decidir. A voz da mãe dele agora era sussurrante. A tensão se acumulava como um mergulho profundo em um abismo desconhecido. O passado e o futuro ameaçavam se fundir em um único momento. E enquanto a escuridão os envolvia, a única certeza que todos tinham era que tudo estava prestes a mudar. A trama intricada, que jamais havia sido revelada, agora se movia em direção ao seu clímax, e a dor de saber que nada seria o mesmo parecia pegar fogo na alma de cada um deles. O que viriam a descobrir poderia separar para sempre os laços que tinham. O que estava acontecendo ao redor de Lucas parecia um pesadelo. Ele estava em uma caverna entrelaçada com histórias de sua família, e a figura familiar diante dele era um eco do passado. A tensão na atmosfera era palpável, e ele podia sentir o peso dos segredos prestes a serem revelados. Você precisa saber a verdade, Lucas. A voz da mulher que se dizia sua mãe soava mais distante agora, como se uma barreira invisível estivesse entre eles. Que verdade! Mas ele não teve tempo de esperar por uma resposta. Uma luz brilhante irrompeu da fissura atrás da criatura, ofuscando tudo à sua volta. Lentamente o brilho foi se intensificando e Lucas tentou proteger os olhos. Mas de repente, algo atravessou a escuridão, como um raio. Um objeto voador, parecido com uma esfera metálica, desceu em sua direção, fazendo a criatura soltar um grito estrondoso. A esfera colidiu com o chão, criando uma explosão de luz e um som ensurdecedor. Todos gritaram e se jogaram no chão. Quando a poeira baixou, a esfera parecia estar pulsando, como um coração batendo. E então, uma porta metálica se abriu, revelando uma figura imponente. Era um homem alto, vestido com um traje que lembrava um uniforme de guerrilheiro, mas com um brilho futurista. Desculpem o atraso, ele gritou. Todos vocês estão em perigo. Marcos gelou. Quem é você? A raiva e a confusão eram evidentes na sua voz. A criatura reverberou com uma raiva indescritível. O homem não respondeu de imediato, mas seu olhar penetrante passava de um para o outro, até que ele finalmente encarou Lucas. Você não sabe, garoto. Não sabe quem realmente é. Sua voz era forte, cheia de urgência. Esse anel da sua namorada, ele é uma chave que pode decidir o destino de todos. E então, antes que Lucas pudesse entender, uma onda de dor atravessou seu corpo. Ele caiu de joelhos, como se algo estivesse se revelando a ele. Imagens de memórias que não eram dele, mas de outra pessoa. Ele viu uma mulher semelhante à sua mãe, mas com traços diferentes, cercada por sombras e luz, manipulando forças que ele nunca poderia imaginar. O que está acontecendo? Ele gritou, mas o homem só observava.
Fale, explique. Você precisa entender, Lucas. O homem se aproximou, seu olhar tão sério que parecia atravessar a alma dele. A dívida não é apenas sobre o passado. Ela é sobre o que você herdou e sobre o que pode vir. E aquele anel pode abrir portas que não deveriam ser abertas. Portas? Que portas? Lucas estava fora de si. Sua mente fervilhava com o que acabara de descobrir. Ele sentia os olhos de Helena nos dele, um olhar cheio de incerteza e medo. Mas havia algo mais, algo que a unia àquela figura enigmática. Você tem que parar essa luta, Lucas. Sua mãe não está aqui por acaso. A revelação fez Lucas levantar a cabeça, chocado. Um pacto por você. Um pacto que o mantém ligado a tudo isso. E agora que a barreira entre os mundos se quebrou, todos estão em perigo. Pacto? Que pacto? A voz de Helena tremia enquanto as revelações começavam a afundar como pedras no estômago de Lucas. Ele olhou para a mãe, buscando respostas em seu olhar, que agora parecia mais distante do que nunca. A criatura começou a se agitar, como se tivesse sido ferida por aquelas verdades. Não se deixe levar pela ilusão, Lucas. Escolhas erradas podem encerrá-lo para sempre nesse ciclo. A criatura parecia estar tão dividida quanto todos ali. E a tensão escalava. Você não pode decidir por mim, Lucas gritou. Ele se levantou, a raiva e a confusão misturando-se em seu peito. Eu não consigo entender nada do que está acontecendo. E, neste momento, o homem de uniforme se aproximou mais e, com uma expressão desesperada, disse: Você precisa tomar uma decisão, Lucas. Essa é a hora. Mas saiba, a verdade é mais sombria do que você pode suportar. E os laços que você achava que conhecia podem ser as correntes que vão prendê-lo. Aquelas últimas palavras pairaram no ar, um aviso terrível que fez Lucas tremer. Ele sentia uma sombra maior se aproximando, espreitando os cantos da já caótica revelação. E a única certeza que ele tinha agora era que nada seria como antes. A verdade estava prestes a se desdobrar, mas a que custo? A tensão aumentou, e Lucas sentiu cada batida do seu coração ecoar no silêncio pesado daquela caverna. A figura da mulher que dizia ser sua mãe pareceu se desvanecer, mergulhando na luz pulsante emanada do anel de Helena. A criatura, apesar do seu aspecto aterrador, parecia hesitar. Era como se estivesse esperando o momento certo para atacar. Mas aqueles momentos se arrastaram como se o tempo tivesse parado. Precisamos agir, Helena exclamou. Seu olhar era uma mistura de medo e determinação. Se essa criatura tem alguma relação com o que está acontecendo, precisamos descobrir a verdade. Mas a verdade pode nos custar tudo, Helena. Lucas gritou, o pânico começando a transbordar em sua voz. Não sei se eu estou pronto para isso. Não podemos voltar atrás. A voz firme de Lara ressoou na caverna como um trovão. Seja corajoso, Lucas. Essa é a única chance que temos. E assim, como se guiados por um instinto coletivo, todos se uniram em torno do brilho do anel, formando uma aliança improvisada. Maria, a mãe de Lucas, ergueu as mãos. A chave para tudo isso está na conexão que vocês têm. O amor e a verdade são mais poderosos do que qualquer criatura. A criatura rosnou, como se soubesse que as palavras da mulher carregavam um peso monumental. Com um movimento fervoroso, Lucas agarrou o anel que estava na mão de Helena. Em um ato impulsivo, o ergueu em direção à criatura. O que você quer de nós? O que estamos fazendo aqui? E então, tudo começou a mudar. Um redemoinho de luz explodiu da entrada da caverna, envolvendo todos com uma luminosidade ofuscante que parecia penetrar em suas almas.
O espaço ao redor premiu e lentamente as visões começaram a se esclarecer. Cada um deles se viu imerso em memórias e vislumbres datados de gerações. É hora de escolher, Lucas. A voz de sua mãe ecoou longe. Escolha a verdade ou viva na escuridão. Eu não sei se sou forte o suficiente. Lucas respondeu, sua voz carregada de insegurança. Mas ao lado dele, viu Helena e Lara se unirem. A força delas o encorajava. No amor encontramos a verdadeira força, Helena gritou, estendendo a mão. Lara fez o mesmo, e em um impulso, Lucas fechou os olhos e segurou o anel. Foi como um vulcão prestes a entrar em erupção. Um brilho intenso iluminou toda a caverna, e a criatura deixou escapar um grito agonizante, que se misturava ao som da luz. O ambiente todo começou a se desmaterializar, a sombra se dissipando e a verdade surgindo de todas as direções. Quando a luz finalmente se dissipou, Lucas se viu de volta na rua. O jaguar ainda parado, mas a caverna e a criatura tornaram-se uma memória distante. Helena e Lara estavam ao seu lado, com o semblante rejuvenescido. Conseguimos! Helena sussurrou, incredulidade em seus olhos. O anel, ele quebrou o ciclo. As pessoas ao redor começaram a sussurrar, algumas ainda apavoradas com o que haviam presenciado. Mas a sensação de liberdade e renovação pairava no ar. O passado não os aprisionava mais. E agora, o que faremos com tudo isso? Lucas perguntou, encarando as duas mulheres que mudaram sua vida para sempre, a dúvida refletida em seus olhos. Agora precisamos reescrever nossa história. Juntos, Lara declarou, um brilho de esperança iluminando seu rosto. Ninguém mais poderá nos destruir. Naquele momento, o peso do passado se dissipou. As sombras que antes o seguiam, agora pertenciam a uma história encerrada. Mas a pergunta permaneceu no ar. O que o futuro reservava para eles? Enquanto as nuvens se afastavam e o sol começava a brilhar, uma nova jornada estava prestes a começar, e Lucas não tinha certeza do que aconteceria a seguir. E é por isso que você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Não deixe essa oportunidade passar. Aperte o botão de joinha imediatamente para ajudar esse canal a continuar produzindo histórias incríveis como esta. Escreva nos comentários sua reação e o que achou sobre o final. Queremos ouvir você. E, por favor, compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho emocionante. Não espere nem mais um segundo para apoiar. Apenas os verdadeiros.